Bom, olha só como o exemplo vai ser simples. Vou colocar aqui para gravar o macro. Dessa vez eu vou vir em desenvolvedor, gravar macro. Vou colocar o nome dela, cabeçalho. E vamos construir o cabeçalho. Por exemplo, a primeira coisa que eu farei é clicar nessa célula B2. Depois eu vou colocar o nome de produtos. Aí vou clicar na célula C2, quantidade, data de compra. Pronto, com o nosso cabeçalho concluído, agora eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar todo o cabeçalho, vir em página inicial, colocar essa cor, por exemplo, e essa cor da fonte. Por último, vou selecionar essas colunas e alterar a largura delas automaticamente. Pronto, vou parar a gravação da macro, tá? Ou seja, o que é que essa macro vai fazer para a gente? Vai criar esse nosso cabeçalho. Então vamos testar. Vamos limpar. E agora vamos executar a macro. Vamos vir em desenvolvedor, macro e cabeçalho, executar. Aqui está a macro. Mas o que eu quero te mostrar aqui é uma propriedade muito interessante da macro. Olha só, criamos essa macro na planilha 1, como você consegue ver aqui embaixo. Mas o que acontece quando eu crio uma nova planilha e executo essa macro? Será que esse cabeçalho é inserido nessa nova planilha? Então vamos testar, né? Criei, agora eu estou dentro da planilha 2 e eu vou executar exatamente a mesma macro de cabeçalho. E olha só, na planilha 2, nosso cabeçalho veio. Então você pode estar se perguntando agora, Rafael, mas isso não seria esperado, não? Bom, seria. Isso quer dizer que essa macro vai funcionar da mesma forma para todas as planilhas. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora. E caso você queira que uma macro seja executada em apenas uma planilha específica? Ou seja, sempre eu quero executar apenas, por exemplo, na planilha de macro. Como será que eu faria isso? Você tem alguma ideia? Será que existe a possibilidade de fazer isso? Bom, essa possibilidade existe sim. Isso seria utilizar a referência absoluta nas planilhas utilizando o macro. Ou seja, não importa em qual planilha você executou aquela macro, sempre será levada para a planilha específica que você colocou. Mas como será que faremos isso? Bom, esse procedimento é muito simples. Nós só precisamos acrescentar um detalhe no início da gravação. Olha só, eu vou replicar essa macro que fizemos, sendo que agora utilizando uma só planilha específica. Vamos lá gravar nossa macro. Para alterar e te ensinar outras formas de gravar, eu vou vir agora no menu de exibir. Agora eu vou vir aqui em macro e gravar macro. O nome da macro vai ser cabeçalho absoluto. E vamos agora pressionar OK. Pronto, nossa macro já está sendo gravada. E o comando que devemos colocar para tornar a nossa planilha absoluta é simplesmente esse. Ó. A gente vai clicar na planilha que queremos. Por exemplo, vamos dizer que queremos a planilha de macro. Sempre queremos executar na planilha de macro. Então, a gente vai dar um clique com o botão esquerdo, como se estivéssemos entrando na planilha. Depois desse clique, a gente pode continuar a criação da nossa macro, a gravação dela. Por exemplo, vamos colocar produtos, quantidade e, por último, por exemplo, preço. Vamos formatar rapidamente. Pronto. Depois disso, vamos selecionar essa célula e parar a nossa macro. Agora, olha só que interessante. Vamos executar nossa macro, mas para te provar que funcionou, eu vou vir para a planilha 1 e vou executar a macro dentro dessa planilha. Vou vir em desenvolvedor, macro e cabeçalho absoluto, executar. Quando eu faço isso, olha o que ele fez. Ele veio para a macro e executou. Para te provar, vamos limpar tudo. E vamos executar novamente. Como você pode ver, nada temos aqui, tá? Vou vir na planilha, planilha 1 ou planilha 2, tanto faz. E executar novamente a nossa macro. Ao fazer isso, ele vem para a planilha de macro e traz aqui os nossos dados. Pronto. Isso que eu te mostrei foi a referência absoluta para as planilhas. Se na macro você não clicar em uma planilha dessa, será utilizada a referência relativa, ou seja, eu posso aplicar em qualquer planilha que ele vai executar. Por exemplo, como fizemos na line de cabeçalho, ao executar, ele vai ser executado na planilha atual. Agora vamos conversar sobre as células. Iniciamos conversando sobre as planilhas, entendemos como funciona a referência absoluta nas planilhas e agora vamos conversar sobre as células, que desde o início utilizamos a referência também absoluta. Mas eu vou te explicar para você entender o porquê.
Bom, quando estamos salvando a macro e clicamos em uma célula, a execução da macro sempre salvará aquela célula que você clicou. Ou seja, não importa a planilha, a célula sempre será a mesma. Por exemplo, nas macros que criamos, selecionamos a célula B2 para iniciar. Então, sempre vai ser iniciado, como a gente viu, na célula B2. Ou seja, por padrão, a macro sempre utiliza a referência absoluta nas células também, beleza? Um último detalhe que você deve ficar atento antes de terminar essa aula é sobre os atalhos que colocamos nas macros. Para te mostrar um exemplo, eu vou criar uma macro nova e nesse atalho eu vou colocar o Ctrl Z, que é o atalho de desfazer, um dos mais utilizados no Excel. E ao fazer isso, eu vou perder o meu atalho. Sempre que utilizarmos ele, ele executará a macro ao invés da ferramenta de desfazer. Então, uma dica que eu te dou é sempre utilizar letras maiúsculas e analisar anteriormente se existe algum atalho com aquele conjunto de teclas. Se tiver, você escolhe outro, tudo bem? Olha só, eu vou gravar uma nova macro e vou colocar aqui, usando o atalho. E aqui eu vou colocar o nosso grande atalho, Ctrl Z, beleza? Depois eu vou pressionar OK. E aqui eu vou gravar uma macro. Por exemplo, vamos pegar nesse H2 e colocar o nome de nome, como se fosse preencher algum dado. Depois disso, pressionarei Enter e pararei minha macro, beleza? Agora, olha só o que acontece quando, por exemplo, estou aqui em macro e vou pressionar Ctrl Z. Ao invés de ele retornar, ele está executando a minha macro. Ou seja, tome muito cuidado no atalho que você vai utilizar para não perder atalhos importantes do Excel.